Olá, sejam muito bem-vindos ao Centro Universitário Favene, Unifavene. Eu sou a professora Alice Leles, que estou ministrando a disciplina de Gestão da Produção para vocês. Nós iremos falar hoje sobre o tema RPN. ERP, desculpa. Esse tema, a ideia é apresentar para vocês as vantagens do ERP em uma empresa e também apresentar um pouco para vocês quais seriam as principais dificuldades e desafios dentro aí dessa implantação de uma ERP. E o que seria ERP, né? Seria, então, traduzindo aí, planejamento dos recursos da empresa. Então, a ideia é unificar um sistema de gestão integrada de todos os setores, no qual esteja ali em uma única ferramenta, né? Todos os dados, informações para um sistema de gestão integrado e não gestões fragmentadas. Então, a ideia do ERP, né, o Enterprise Resource Planning, ele vem justamente, é um software de gestão empresarial, existem vários deles no mercado, né? Ele se torna uma ferramenta mais personalizada, então ela é muito específica a determinado ramo da empresa, mas ela já tem uma determinada estrutura e quais são os seus benefícios. Então, a ideia da nossa aula de hoje é apresentar um pouco para vocês no sentido de como que pode ser realizado e o que as empresas atualmente vêm realizando para um sistema de gestão mais integrado, para identificar esses dados em tempo real. E aí nada mais é do que serve para automatizar os processos manuais. Então, vamos pensar em que em alguns anos atrás era muita documentação em papéis, em documentos, né? Em meio muito físico. E esse meio físico, ele é muito moroso. E a ideia é que, com toda a parte automatizada, se tenha informações em tempo real. E essas informações em tempo real, ela só é conseguida, vamos dizer assim, né? A gente consegue mensurar a partir do momento que se tem uma ferramenta e ali com a inserção de dados, né? Então, a ideia é sim armazenar esses dados e unificar essa uniformização e visualização de resultados. Quando nós pensamos em anteriormente, eram muitos dados de documentações físicas, até planilhar, documentar todo ele, e era muito apresentado em documentos, depois apresentado por um resultado, muitas das vezes gráficos fragmentados para analisar determinado setor, e hoje, com o ERP, a gente consegue unificar esses dados para indicadores e desempenho aí da empresa. E quais seriam os desafios para essa implementação, né? Quando a gente fala de implementação, a gente fala de algumas mudanças dentro da instituição. E todas as mudanças dentro da instituição, ela requer treinamento, requer um planejamento, requer informações para que todos possam ter ali o mesmo conhecimento para alcançar aquele objetivo, já que é para automatizar e unificar ali os resultados da instituição, da empresa. Então, o implementar um ERP, ele gera, sim, alguns impactos quando eu menciono para vocês com relação à mudança, né? Todos nós sabemos que toda mudança que ela vem dentro da empresa, né? Ela vem a agregar, ela requer a substituição de ferramentas ou de planilhas, de documentações que são anteriores para a implementação de uma nova. Essa implementação de nova requer esse treinamento, requer esse olhar, requer talvez mais
reuniões, né, gerenciais, operacionais, para que possa identificar qual é a melhor estratégia, qual é o melhor formato para planilhar esses dados que são realizados, que são acompanhados ali durante a execução operacional, para que se chega à administração, né, à equipe gestora, para que possa ter ali uma tomada de decisão conforme determinados dados. Porém, esses dados, eles devem vir, sim, de uma maneira muito planejada. Então, é necessário que realize um replanejamento dos seus processos, já que se tem um novo desafio de implementação de uma nova ferramenta, essas mudanças requer um novo planejamento. Então, é importante que esse planejamento ele seja estratégico, né? Que seja um planejamento que possa, sim, avaliar as estratégias que a empresa vai adotar no sentido de apresentar ali os dados de maneira mais próxima ao real e ao real, né? De repente, até simular determinadas situações. Então, é importante que se tenha esse olhar mais estratégico, né? De ferramentas mais estratégicas. E que busca justamente eliminar esses fluxos de informações mal definidos. Todos devem entender, né? E receber informação. Qual é o objetivo da empresa, o porquê implementar um ERP, né? Todos devem conhecer porquê que em determinado momento chegará ferramentas novas, né? E não simplesmente, chegou determinada ferramenta, como que eu faço, né? Ou não tenho total entendimento. Isso não vai gerar uma implantação com eficácia. Então, requer todo um levantamento de informações, requer, né, que tenha toda um olhar no sentido até mesmo, se vai implementar um ERP, é importante que se faça até uma auditoria interna dentro da empresa, para verificar ali todos os gargalos, todas as informações que possam ali estar dificultando ou em desperdício, né, de tempo, de custos, que é o que a empresa não almeja. E aí, como funciona o sistema ERP? Então, como eu mencionei para vocês no início, existem vários sistemas, né, de várias empresas que são aí especialistas em criação de softwares que possam ser mais adequado a determinadas empresas. Existem alguns, né, que são mais voltados para a área industrial, outros voltados para a área, vamos pensar aí, dependendo do ramo, né, de qual é a área industrial, existem alguns já pré-definidos, ou pode ser softwares que, dependendo do que a empresa almeja, é muito importante que ela tenha objetivo, né, o que ela pretende fazer, qual o objetivo da empresa com esses softwares, já que eles têm, sim, essa principal função, que é automatizar, né, e diminuir, sim, desperdício, né, poder identificar aí situações que possam estar atrapalhando o funcionamento ou atendimento aí atendimento das metas, né, que foram estipuladas aí pela empresa. E aí, muitas das vezes, ainda que não adotaram esse software ERP, acabam precisando de vários softwares para garantir visibilidade de todos os frentes de negócio. Então, assim, o que eu posso já de antemão identificar para vocês, que as empresas que utilizam várias ferramentas, né, elas têm muita dificuldade de identificar todos esses dados compilados. Então, tem sim uma demora nesses dados de compilação, principalmente determinado setor que não entrega determinado dado em determinado prazo que foi pré-definido numa reunião de planejamento. E já esse sistema integrado, ou seja, ele vai recebendo essas informações e todos os setores podem utilizar essa mesma ferramenta. Então, não faz necessário a eliminação de várias ferramentas e tendo uma só
que unifica. Então, é importante buscar aí um software que possa atender melhor a gestão da empresa, né, que possa atender realmente o funcionamento, se é uma empresa multinacional, né, de grande porte, se é de médio porte, qual que é a característica principal dessa empresa, quais que estão sendo ali os seus gargalos durante todo esse processo, por que que a empresa buscou esse sistema. Então, é importante que tenha isso muito claro, né? Ou seja, os responsáveis pela gestão, eles precisam navegar em diferentes programas, coletando informações de vários painéis e não só analisar os dados para tomar decisão. Então, aquilo que eu mencionei anteriormente, se você tem várias ferramentas, ele vai gerar vários gráficos, ele vai gerar vários dados específicos daquele setor. Vamos pensar, o setor de suprimento tem ali uma ferramenta no qual gera os seus dados de controle, ou de controle de fornecedores, de controle de entrega de matérias-primas. Já no almoxarifado, tem ali o controle que se tenha quantitativo de material estocado, né? Qual o quantitativo que está previsto de chegada de determinado material, porém, fica isso fragmentado. Então, os gestores, para tomada de decisão, eles terão que ir em determinadas ferramentas para coletar essas informações desses dados, né, de gráficos, para conseguir realizar essas análises. E quando a gente fala de um sistema de gestão integrado, você tem esse maior controle, essa organização, esse volume de informações gerado pela empresa, né? Então, vamos pensar em empresas com 4, 5 mil funcionários, tem vários dados sendo gerados naquele dia, de produção que foi realizada em determinado setor, né? Máquina que operacionou naquele determinado dia, horas homem treinada por aquele operador. Então, são várias informações que, por exemplo, pode ter um determinado gargalo em que aquela empresa ela não conseguiu atender devido ao quantitativo mais que ultrapassou, na verdade, né, com relação àquele tempo de permanência daquele equipamento em determinado setor, ou teve mais manutenções, e aquelas manutenções atrasou para o atendimento da produção daquela diária, ou talvez produção semanal, que houve aquelas manutenções, talvez corretivas, e ali houve, então, um atraso na entrega. Então, é importante que tenha isso muito mapeado, porque quando se tem esse sistema de gestão, se consegue planejar essas manutenções preditivas, para que quando está acontecendo ali a operação, né, a operacionalização daquela máquina, daquela atividade, ela não tenha nenhum tipo de gargalo, né, de perda de tempo, e aí a gente está falando também de perda de custo, né, no sentido do atendimento ali da empresa. Então, o sistema de gestão, né, o ERP, ele tem como objetivo principal organizar todo o volume de informação gerado pela empresa. Então, uma estrutura mais robusta, o sistema de gestão, ele é capaz de auxiliar todos os departamentos com funcionalidade, que auxiliam os diferentes frentes de rotinas diárias, como eu mencionei, controle financeiro, gestão de suprimento, gestão de colaboradores. Então, aqui nós temos mais ou menos um template de como que seria esse banco de dados, né, empresarial. Então, ele vai, sim, centralizar as informações em uma única plataforma, e nisso possibilita visualização, né, de todas as frentes de negócio. Então, para os gestores, né, o CEO das empresas, analisar, fica muito mais fácil essa análise e também mais rápida, e ele pode também realizar isso até em tempo real, dependendo, precisa de ter alguma determinada informação, e a coleta de dados ali é fácil, não ter aquela necessidade de entrar em contato com determinado setor, buscar informações em campo, né, na área operacional, e ali com o sistema já rodando, você tem aquelas informações ali em tempo real. Então, a facilidade que se tem do sistema ERP é muito grande, e cada vez mais as empresas vêm personalizando esses seus sistemas.
E aí a gente fala, né, da gestão de colaboradores, gestão de segurança de acesso, gestão de equipamentos, controle financeiro, gestão de relacionamento com o cliente, né, que é tão importante ter esse controle, né? E as principais características são integração rápida e facilita, né? Facilitada entre as áreas, flexibilidade para se adaptar a diferentes negócios, fluxo de informações único, processos automatizados, acompanhamento de dados em tempo real para tomar de decisões ágeis. E aí nós temos toda a inteligência artificial, né? A inteligência aplicada ao software para gestão empresarial, que é o ERP. Então, em 1970, houve sim essa evolução, né, do sistema de gestão, e aí depois, já no cenário que se estende para a década de 70, onde os novos computadores vieram, né, possibilitando o uso de servidores, estreitar a comunicação. Já na década de 90 já foi aquele salto para redes de computadores, né, e a queda em investimentos em hardware, o software de gestão já se tornava um diferencial, e a cada dia vem tomando mais espaço. Então, a vantagem, né, da implantação do ERP são processos mais automatizados em todos os departamentos, redução de até 20% do tempo investido no controle de entregas e fechamento de envios, melhor qualidade de dados informados, aumento de produtividade, já que todas as informações são compartilhadas entre áreas, redução em riscos e erros, inserção atualizada de informações em todos os setores em uma vez, redução de custos e tempo na gestão de compliance, no fechamento de contábil, fiscalização, fiscal, acompanhamento fácil e rápido de todo o processo de compra, recebimento, contrato, estoque, gestão financeira integrada, inteligente, independente. E aí, como um sistema integrado contribui com a segurança de informação, né? A segurança de dados é outra vantagem muito importante quando ao implementar um ERP, né? Tem muita informação com relação a esses dados e toda a segurança garantida aí através dos softwares das empresas que prestam esses serviços. E quais são os riscos, né, de não ter, né? Principalmente aqueles desencontros de informações, né, fazendo com que os dados não cheguem de maneira segura e correta à equipe responsável, principalmente a equipe gestora. Arquivos que precisam ser salvos em servidores físicos, né? Vamos pensar aí que era um grande gargalo nesse sentido. A troca de dados também é feita de maneira nada segura, podendo ser interceptada, e assim se consegue exatamente saber quem inseriu os dados, qual o tempo, data, período, consegue saber exatamente. As vantagens do ERP na proteção de dados, né? A maioria dos softwares trabalham na nuvem, permitindo armazenamento e compartilhamento seguro e criptografado de dados. Identifica essa troca de dados, né? Como eu mencionei, entre os setores, que é facilmente de bloquear também. O controle de acesso e segurança das empresas, todo interligado. E aqui eu demonstro para vocês, né, que a gente tem ali uma base central e todos a parte de relatórios, de finanças, pessoal administrativo, né, a própria engenharia operacional ali, todo o gerenciamento de materiais, de funcionários, apoio de serviços, toda a parte também de clientes, vendas, todas as representações, então fica muito mais fácil esse entendimento. E aí, dentro do banco de dados, se tem ali engenharia, né, orçamento, planejamento, acompanhamento, clientes, relacionamento, contato, atendimento, venda, serviço. Então, todas essas informações se conseguem inserir nesse banco de dados, nesse software. Suprimentos, estoque, ordem de compras, de vendas, financeiros, conta a pagar, a receber, recursos humanos, quais os colaboradores, categorias, departamentos, então consegue saber exatamente essas localizações. E aí nós temos aqui um sistema, né, de gestão integrada para demonstrar um pouco para vocês, que seria esse sistema de informações, né, estratégicos, gerenciais, operacionais e automação, justamente com essa inserção de dados, né, automação industrial, comercial de escritórios, faturamento, folha de pagamento, contábil, sistema de apoio à decisão, sistema de informações gerenciais e o próprio sistema todo estratégico demonstrando essas informações. E aí, quando a gente menciona um determinado software, né, que eu trago aqui para vocês,
como uma maneira informativa, existem vários deles no mercado, né? E a gente consegue, sim, demonstrar exatamente quais seriam essas informações inseridas. E uma das principais informações seria o foco na facilidade do uso. Então, é muito fácil, né? Logicamente que as empresas oferecem, juntamente com o software, treinamento, né? A todas aqueles envolvidos diretamente para que possam multiplicar e replicar essas informações, consegue inserir muito mais informações, né? Menos tela, ou seja, se tem uma determinada única tela ali com vários ícones que se pode retirar várias informações, né? Para que seja feita essa análise, são os processos mais ágeis, mais produtividade e mais qualidade nesse sentido. E tem toda a parte dos alertas inteligentes, né? E-mails automáticos entregues no sentido de tudo que estiver acontecendo ali dentro daquele cenário, né? Algum alerta de aplicabilidade, de informação, de algo talvez no plano de ação que deve ser realizado, alertas também de pedido, se o pedido está parado, se está em andamento, se está concluído, então se consegue saber exatamente esse status. Os vendedores, eles recebem orçamento não aprovado, então dependendo, é uma empresa que tem vendedores diretamente, ou a empresa que não tem, então por isso aquela personalização que eu mencionei para vocês, né? O gestor, ele determina as novas ações, então ele está o tempo todo inserido ali no processo, ele sabe o que está acontecendo, e não é necessário realizar uma nova reunião gerencial para que possa ser informado quais são as próximas ações estratégicas da empresa. Então, em tempo real, ele pode sim já dar esse comando, né? Apresentar já, dar esses starts, direcionar os esforços em vendas, evitar possíveis atrasos nas entregas. Então, todo esse vincular a gestão estratégica ERP, ela fornece isso. E é muito importante, né? Esses alertas inteligentes no sentido de também esses status de pedido, esses e-mails automáticos, quais que são os usuários, quais são os pedidos que estão aguardando para ser liberado, quais são pedidos que estão atrasados na liberação. Então, assim, eu trouxe para vocês algumas informações que podem estar no software de acordo com aquelas informações ali mais necessárias, baseadas em determinadas empresas. Então, é importante que tenha isso muito mapeado, né? Porque conforme a necessidade da empresa, esse software ele vai ser, então, adaptado a essas informações. Então, por exemplo, se nós tivermos aqui, né, um determinado software, nós teríamos aqui informações que eu posso estar colocando qual a região ou qual a unidade. Então, a gente começa ali uma criação, talvez, de um determinado pedido. Então, seria um exemplo de um template que ficaria ali de informações para vocês, né? No caso ali, que seria o usuário para inserir aquelas informações. Então, essas informações vão estar no banco de dados. E ali, qual seria os status, qual a data inicial, a data final, qual que é a previsão de entrega inicial, previsão de entrega final daquele determinado pedido, qual que vai ser a entrega, então consegue se colocar ali qual que é exatamente a localidade de partida, localidade de chegada, quem vai ser o entregador, né, qual o tipo de saída, qual é a unidade de venda. Então, dependendo de qual é o ramo, quais são as atividades envolvidas ali da empresa, se consegue mensurar essas informações e inserir naquele banco de dados. Então, o ERP, ele vem justamente para essa unificação, que aqui vai depois aparecer, né, se eu fosse inserir ali algumas informações, ele já vai aparecer ali quais que são as ordens de serviço, né, eu estou criando ali essas informações, eu posso criar também o itinerário, aí depois eu salvo essa tela, eu posso também buscar no Google Maps, eu posso estar vinculado a outros softwares para que tenha ali, na busca daquele CEP, já vai aparecer ali qual que é o endereço, eu faço aquela conferência. Então,
tem muita facilidade nesse sentido de inserir as informações. E aí, no final, eu tenho ali, né, uma informação de itinerário de entregas. Então, possivelmente, eu tenho aqui 4 ordens de serviço, né? O entregador ali vai ser o próprio ou terceirizado, eu consigo também mensurar essas informações. Ali eu tenho que o status de saída vai ser venda, quais seriam ali os clientes, eu posso já colocar talvez pelo CNPJ ou pelo nome da empresa, quais que são as cidades específicas aqui, qual é o total, né, o peso líquido, bruto. Então, eu já tenho essas informações para que eu possa, então, controlar através do meu sistema de gestão integrado. Então, para que serve o ERP, né? É facilitar essa coordenação, esse fluxo de informações, né, em diferentes departamentos de uma organização, permitindo que ele compartilhe dados e trabalhe de forma integrada. Então, ao consolidar essas informações em uma única plataforma e não em várias, como era anteriormente, oferece essa visão mais abrangente em tempo real das operações da empresa e, dessa forma, permite uma melhor tomada de decisão. E é o que a empresa sempre busca, né? Que é aumentar a competitividade dela no mercado, aumentar os seus ganhos, diminuir aí, no caso, em tempo, né? E ter o maior ganho. E aí, como que funciona esse software? Ele tem, né, toda uma organização de geração de dados pelos departamentos de uma empresa, então ele atinge mais os níveis operacionais, ele permite emitir notas, boletos, controle de entrada, de saída de mercadoria, contas a pagar, a receber, envios de orçamentos, várias outras funções, e ele também trabalha nas esferas mais estratégicas, como definição de níveis de estoque, gestão de times de venda, gestão financeira, fiscal da empresa, geração de relatórios, né, gerenciais e outras finalidades de apoio aí à tomada de decisão. Então, basicamente, nós temos essas quatro etapas. Primeiro, a automatização dos processos, né, que com processos mais ágeis e informações disponíveis, ele aumenta a produtividade e reduz erros. Com o fluxo único de informações, a ERP centraliza todo o conhecimento organizacional em um único lugar, podendo-se dizer que é o cérebro da empresa. A integração fácil e rápida com a ferramenta, ela funciona essa engrenagem, né? Com o setor alimentando e o outro com as informações estratégicas. E em tempo real, né, que são os dados em tempo real, a solução ela possibilita a extração de relatórios e gráficos personalizados de maneira mais ágil e intuitiva, né? Principais módulos, geralmente, né, que são criados em alguns módulos, então se tem o que eu mencionei para vocês mesmo, que vai ser personalizado, mas se tem já uma estrutura já prévia. Então, basicamente, essas estruturas são gestão financeira, gestão de estoques. Essa financeira engloba tudo que eu já mencionei para vocês, né? Toda a parte financeira da empresa. A de estoque vai envolver controle de estoque, gestão de compra, toda a parte, controle de qualidade, planejamento de produção, rastreamento de remessas, gestão de armazéns. Também a gestão de vendas, né? Automatizada, atividades comerciais, desde gerenciamento de leads até oportunidades e registro de pedidos, faturamento, contrato e gestão de clientes. A gestão de produção e manufatura, né, que é essencial aí para a empresa, ela trata o planejamento de produção, controle de qualidade, gestão de estoques de produtos acabados e rastreabilidade da produção. E a gestão de compras também, né? Então, esse módulo envolve o processo de compra, desde a solicitação de cotações e aprovações até a emissão de pedidos de compra, gestão de contrato com fornecedores e controle de recebimento de mercadoria. Como vocês podem identificar, são muitas informações, então, por isso a necessidade dessa integração de todos os setores. E esse software, a principal característica é essa integração, né, que um sistema ele possui essa conexão das empresas, desde a finanças e recursos humanos até as vendas, logísticas, estoque e produção. Então, isso permite que os dados sejam compartilhados entre os setores, entre os departamentos, eliminando aí divergências e inconsistências de informações, tornando os processos mais precisos e eficientes.
A atualização ela vai ser sempre em tempo real, então um grande ganho no ERP e para a tomada das decisões, né, que exige uma agilidade das estratégias e operações. Então, quando nós mencionamos, por exemplo, aqui um outro exemplo de estoque de produto. Então, nós temos aqui, por exemplo, um estoque mal controlado. Aí uma saúde financeira em risco da empresa. E os principais sintomas vai ser perda de venda por falta de produtos disponíveis, custo excessivo com produtos encalhados. E quando se tem uma inserção da RRP, você tem então mais esse controle. Tendo esse controle de estoque, você tem um controle de quem é o gestor que vai controlar, reposição baseada no giro de produtos, toda essa informação inteligente, com e-mail automatizado, itens que atingem o ponto de pedidos e precisam ser comprados. Então, mais ou menos, seriam esse formato aqui, né, de cadastro de produtos. Como eu já mencionei, existem vários softwares, então trouxe um aqui para demonstrar para vocês. Por exemplo, eu vou então cadastrar esse produto. Esse produto ele pode entrar aqui com uma descrição melhor. Essa descrição, ela pode ter também um código, tem um quantitativo, qual a sua aplicação, qual é o grupo ou subgrupo, né, que adentra essas informações. Aí eu vou, então, inserindo informações para que depois eu possa rastrear, né, no caso, desculpa, rastrear todos esses produtos, conforme esse cadastro. E aí eu consigo, então, identificar, verificar qual a disponibilidade que eu tenho deles, qual é o prazo de entrega, né, de repente com determinados fornecedores, para saber qual a entrega desse produto. Então, eu posso fazer também estoque não só de produto, mas estoque também de matéria-prima. Eu posso separar, né, que eu preciso da matéria-prima para que eu possa produzir. Eu vou produzir, talvez essa empresa conforme a demanda, então eu consigo saber determinado pedido ou solicitação do cliente, qual é o prazo de entrega. Então, eu consigo mencionar e mensurar isso através de um software todo integrado. Senão, eu vou ter que buscar informações, aí essa informação ela é morosa até chegar ao meu cliente e eu posso ter a perda daquele cliente ali para o mercado. E aí, quando a gente menciona, né, de uma maneira mais geral, justamente para trazer isso aqui para vocês. Então, primeiramente, o que deve se ter em mente? Criar. Então, tem que ter uma visão aí geral de criação da ERP. Então, para se criar essa ferramenta, tem sim que ter todo um conhecimento da empresa, de todas as suas estratégicas. Para que se tenha esse conhecimento, é importante as reuniões gerenciais, né, para ter todas as informações referente àqueles setores, para que tenha tudo muito bem mensurado ali dentro da empresa. E aí vai determinar esses direcionadores, ou seja, quem serão aqueles gestores para realizar essas avaliações. Então, se busca essas informações, né? Vamos partir do princípio de uma reunião gerencial com todos os supervisores e gestores, né, envolvidos ali dentro daquela empresa. E aí vai fazer, então, a avaliação. Então, para se fazer a avaliação para implementar o ERP. E aí é necessário desenvolver algumas estratégicas. Então, é importante ter em mente o planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico, ele é justamente baseado em alguns gargalos, em algumas necessidades da empresa que foram identificados, talvez através de auditorias internas ou de inspeções, que faça necessário alguns incrementos, né? Alguns incrementos de ferramentas de gestão mais especializadas ali naquela empresa. E aí, após, né, desenvolver, então, quais são essas estratégicas em determinados setores, vai, então, se projetar essa
essa estrutura toda, né? Dentro ali das estratégias, né? Dentro do sistema de gestão da empresa. E aí, todas essas estratégias, elas devem desenvolver táticas, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento estratégico, então são algumas ações estratégicas que a empresa precisa ali para desenvolver. E aí, pensando numa visão empresarial, então nós temos aqui as estratégias de negócios e de TI. Então, pensando aqui na visão empresarial, melhores práticas, a reengenharia, né? A reestrutura, necessidades específicas, capacidades já existentes, necessidades dos clientes, necessidades dos parceiros. E dentre aqui essas práticas todas que nós mencionamos, né, de desenvolver essas estratégias, são essas oportunidades, né? Essas oportunidades de melhoria. Então, pode ser também a empresa inserir uma ferramenta de gestão para identificar essas oportunidades de melhorias, as suas fraquezas, né? As suas fragilidades, para que pode ser desenvolvido isso e transformado isso em oportunidades de negócio. E aí, dentre elas, se tem a necessidade de posicionamento de longo alcance. Então, sempre tem que pensar que essas estratégias, elas vão a um determinado tempo. E esse tempo também deve estar pré-determinado. É a médio ou a longo prazo. Quais que são as estratégias, quais são os objetivos a médio prazo? Quais a longo prazo? Após atendimento do médio, consegue se atender o longo, ou dentre essas ações dentro do planejamento estratégico, de planejamento de médio prazo, faça necessário a inserção de outros itens, né, nesse sentido. E aí avaliar, né, todas essas lacunas de estratégias, e aí vai todas essas arquiteturas de TI. Plataformas tecnológicas, recursos de dados, portfólios de aplicação, organizações de TI, planos de implementação da tecnologia, planos de investimento, planos de transformação da organização. Então, sempre se pensa em estratégicas que possam automatizar todo esse processo operacional, todos os processos de gestão, o sistema de gestão da empresa. E aí nós temos aqui, por fim, algumas referências, né, que vocês podem também buscar, como implementação do sistema de ERP, né, com enfoque a longo prazo, né, de Colangelo, indico muito para vocês nesse sentido. Também sistema de informações gerenciais, alguns softwares aqui que vocês podem buscar informações, até apresentação de demonstração, né, que vocês possam também até identificar como seria essa inserção de dados, né? Até mesmo de uma maneira prática, né? De antervir, né? Enquanto vocês futuros profissionais. Então, é importante que tenha, sim, esse contato imediato com essas ferramentas de gestão, né? E quando a gente menciona, eu retorno aqui para vocês, toda essa visão empresarial, né, na busca ali daquelas referências, então é importante que se tenha em mente esses planos que serão criados nesse sentido. Então, todos esses planos de gestão, essas implementações, é importante essa busca também em referências, né, em algo que já tenha implementado, né, os cases de sucesso, nesse sentido, é importante no caso, para o entendimento de vocês na busca por essa vivência. Talvez alguns de vocês já tenham essa vivência, talvez já em empresas, né? Podem até já ter essa experiência, e outros que não tenham, é importante buscar no sentido de, até mesmo da área acadêmica, na busca por essas informações, né, de artigos que possam estar mencionando, né, empresas de case de sucesso, de repente você já almeja, dentro de uma área mais específica, quais são os principais softwares utilizados dentro daquele ramo, dentro daquela área, ou área industrial, né, ou uma área voltada para siderurgia, ou aquelas voltadas talvez para uma área
farmacêutica, ou voltada para a indústria de cosméticos, indústria agropecuária, agroturismo. Então, existem vários ramos que se pode utilizar, sim, a ERP dentro da área industrial, né? E aí, quando a gente fala dentro da área industrial, vai depender, sim, de qual seria esse ramo mais específico. Então, eu oriento vocês muito a essa busca por referências. No mais, eu me despeço de vocês, muito obrigada e até a próxima.